Até aqui, nós estudamos os elementos, né? Terra, fogo, água e ar. As qualidades, cardinal, fixo, mutável. E os signos, né? 12 signos do zodíaco. Os 12 signos são 12 energias, 12 arquétipos, 12 experiências humanas. O que eu quero dizer com isso? Os 12 signos, eles vão me mostrar características. Quer ver uma forma da gente entender isso bem fácil? Se eu falo para vocês assim, signo de leão, o que vem na cabeça lá de tudo que a gente já viu, de horóscopo, de, sei lá, de revistinha que a gente já comprou, de material que a gente já leu? O que vem? Vem umas palavrinhas, né? Vem autoestima, vem uma pessoa criativa, vem leão com talvez um desafio, né, autoritário, vaidade, Elizabeth ali. Vem várias questões na nossa cabeça. Então, os signos, eles são características. Cada signo dentro do zodíaco vai ter determinadas características. Quando a gente vai para os elementos e para as qualidades, a gente tem um fluxo de cada energia, a gente tem nos elementos, né, quais são as características que unem aqueles signos. Então, a gente entendeu a base. Essas 12 energias, elas se dividem em elementos na sua função, né? Então, Áries, Sagitário e Leão, eles estão juntos no mesmo elemento porque eles têm uma função semelhante. Eles têm algo ali que une eles, né? A terra ligada à matéria, por exemplo, a água as emoções, o ar a mente e o fogo ao espírito. E se dividem em qualidades nos seus fluxos. Então, cardinal vai estar ligado aos inícios e impulsos, o fixo vai estar estruturando, dando forma, e o mutável vai estar flexibilizando, se adaptando, tá? Então, a gente vai ter essa divisão aqui, e quando a gente chega nos planetas, a gente tem essa junção já aqui, ó, que a gente está visualizando, de entender que eu tenho 12 signos dentro desse mapa. Esses signos, eles têm elementos, né? Pode ver que, não à toa, todos os vermelhinhos são o elemento fogo. Todos os verdinhos aqui são a terra. E todos os azulzinhos a água, entende? Então, eu tenho uma sequência ali. E aí, eu ainda tenho as qualidades. E agora, eu vou ter os planetas aqui dentro. E essas energias possuem pontos de ativação. Possuem ingredientes ativos que movimentam, que motivam e que geram ação para essas energias. Essa ativação é realizada pelos planetas. Pensa comigo, se eu tenho 12 signos ao longo do zodíaco, todos nós temos os 12 signos dentro do mapa. Eu tenho 12 casas, eu tenho todos os elementos, todas as qualidades. Alguma coisa precisa me indicar por que fulano é mais racional e Beltrano é mais emocional. Alguma coisa precisa me indicar por que tal pessoa se expressa melhor e a outra falando, né? E a outra desenha melhor. Alguma coisa precisa me indicar o que cada um tem à sua maneira. Essa alguma coisa é os planetas, é o impulso que eu tenho ali. Eu vou ter os 12 signos dentro do meu mapa. Mas no meu mapa, por exemplo, eu tenho bastante coisa em Capricórnio, eu tenho bastante coisa em Aquário, eu tenho alguma coisa em Escorpião, eu tenho alguma coisa em Touro. Então, eu tenho esses arquétipos aqui, as características que a gente estudou deles, se destacando. Eu não tenho nenhum planeta, por exemplo, em Áries. Então, o arquétipo de Áries não é que ele não esteja em mim, mas ele está dentro de uma área da minha vida e tem outras coisas acontecendo mais fortes, mais impulsionadas. O Áries, eu vou ter que olhar para dentro, fazer uma reflexão, avaliar questões mais profundas um pouquinho para eu acessar ele, porque não tem um impulso me direcionando para ele, entendem? Então, os planetas, eles nos impulsionam. E consegui deixar claro aqui o que o planeta faz dentro desse mapa? Ele dá esse impulso, ele mostra o que está destacado, né? O que a gente precisa para entender esses impulsos dentro do nosso mapa.
a organização desses planetas, a simbologia, as regências, as dignidades planetárias, os períodos de trânsitos, que é bem interessante de ver, retrogradação, o que é a tal da retrogradação, né? Como ela funciona. A gente vai falar sobre isso também. O que eles ativam e os planetas através dos signos. Como que esses planetas se organizam? A gente tem a organização do Sol e da Lua, que a gente chama de luminares, e é estranho, né? Porque principalmente quem está mais acostumado com termos astronômicos, quando a gente fala em planetas, o Sol e a Lua, a pessoa fica, como assim? Planeta, Sol e Lua não é planeta, né? E dá aquela estranheza. Mas eu sempre falo para os alunos, a gente usa esse termo para facilitar, para eu sintetizar, assim, ó, vamos falar de todos os planetas, então a gente já engloba Sol e Lua aqui. Mas claro que a gente sabe que Sol e Lua não são planetas, tá? Então a gente chama eles de luminares aqui dentro, e eles fazem parte eles são uma parte do mapa que tem muita relação com coisas que se iluminam na gente. A gente vai entender quando a gente entrar neles mais a fundo. Tá gostando dos nossos conteúdos e quer aprender astrologia? Agora, em novembro, a gente vai ter condições mais que especiais para você entrar na jornada completa. Então, se você quer receber as informações sobre isso, aqui na descrição, vem aqui na descrição que tem o formulário para você entrar na lista de espera e receber as nossas atualizações assim que tiverem novidades. E fica ligado aqui no canal também, que a gente vai avisar por aqui. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno são os clássicos, né? Esses planetas aqui, eles já são observados desde que a humanidade começou a olhar para o céu. Então, desde sempre, o ser humano sabe da existência desses planetas aqui. Eles são visíveis a olho nu, né? Eu sempre acho estranho falar isso também. Porque se eu olhar para o céu agora, eu juro que eu não consigo enxergar o Saturno, tá? Mas eu não sei como eles enxergavam. Então, assim, aí já me disseram assim, é porque antigamente o céu era mais limpo, era mais claro, né? Então, dava para ver. E eles passavam muito tempo lá na aula de História da Astrologia, a gente viu os zigurates, que eles ficavam olhando para o céu por muito tempo e tal. Então, tá, dá para entender assim, mas igual é uma capacidade de observação que eu admiro. Sempre que eu explico isso, eu fico, gente, como eles conseguiam, né? Enfim. E aí, esses daqui são os pessoais. Esses planetas aqui, até Saturno, eles tratam de questões que a gente lida pessoalmente. Tem ainda uma divisão ali do Júpiter e do Saturno, que são os sociais. Mas ainda está numa esfera da minha vida e da minha relação com o social. Quando a gente vai para Urano, Netuno e Plutão, que foram os últimos descobertos, né, os mais recentes, aí a gente entra numa esfera transpessoal. São planetas que eles têm uma relação mais ampla. Eles tratam de coisas mais subjetivas. E por isso que, muitas vezes, eles são mais complexos da gente entender dentro do mapa. Né? E são chamados de geracionais também. Né? Então, quando a gente for estudar separadamente o Urano, o Netuno e o Plutão, eu vou deixar para vocês um arquivo que fala sobre um PDF para cada um, sobre os trânsitos de Urano, de Netuno e de Plutão. E em cada uma das épocas, o que aconteceu naquele período, para vocês avaliarem o que estava acontecendo no céu, o que estava acontecendo aqui, né, com a gente, como humanidade. E a gente vê os efeitos que a gente tem em cada um desses trânsitos. É bem interessante de estudar isso e é um conteúdo bem transformador, assim, a gente entende muitas coisas profundas com esses planetas aqui. Aqui eu tenho a simbologia de todos eles. Então, dentro de cada um desses planetas, a gente vai ter os símbolos que representam esses planetas, e esses símbolozinhos, eles não são dessa forma por acaso. Eles têm um significado, que a gente vai entrar em cada uma das aulas, quando a gente for falando dos planetas, a gente vai entender essa simbologia, e a gente vai entender o porquê que o Sol é um círculo, por que eu tenho um pontinho no meio desse círculo,
né? Por que que aqui no Mercúrio eu tenho um círculo e uma cruz, uma meia-lua, que a gente fala aqui em cima, né? Então, tudo isso tem significado, tudo isso tem a sua razão de estar ali. E aí a gente vai passar por cada um deles e a gente vai entender ao longo da nossa aula. Regências. Regências planetárias é um assunto também que confunde muito aluno de astrologia, né? Porque de início é um assunto que encanta. Parece que a regência vai ser a chave da interpretação, né? Parece que assim, tá, agora eu peguei a regência dessa casa, desse signo, agora eu vou conseguir entender como que está funcionando aquele signo. E a gente tem que ter muito cuidado com a questão das regências. Por quê? Cada planeta é regente de um signo, com o qual se complementam e se harmonizam em energia. Então, eu tenho, por exemplo, o signo de Áries e o signo de Áries e o planeta Marte, tá? Eu posso ter Áries em uma casa do meu mapa e ter Marte em outra casa, em outro signo, né? Que não seja Áries. E aí, quando a gente pensa que para eu entender Áries dentro do meu mapa, eu tenho que entender Marte, eu começo a embolar toda a análise. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo aqui, pegar um mapa fictício. Vamos dizer que a pessoa tem Áries no ascendente. Só que ela tem Marte em Gêmeos. E aí, se ela vai direto para a interpretação das regências, o que ela faz é o seguinte: a minha iniciativa é ariana. Tá, para eu saber se eu tenho dificuldade ou se eu tenho influência, eu vou olhar para o Marte, que está em Gêmeos. E aí já não é uma iniciativa de ação, de movimento, é uma iniciativa falada, comunicada. Aí eu já misturo dois conceitos. Então, será que a fala ajuda eu tomar a iniciativa? Ou será que o pensamento dificulta de eu tomar a iniciativa? Eu já começo a me perder, porque realmente são duas coisas diferentes. Não é uma análise para eu misturar aqui e fazer tudo junto. Eu preciso entender essa iniciativa ariana, olhando para a iniciativa ariana primeiro. O Marte, ele vai me complementar. Ele vai me trazer uma informação adicional. Ele não vai me responder como aquela casa funciona ou não funciona. Como que eu sei se o meu Áries de casa 1 está funcionando bem, está funcionando legal? Olhando para as minhas iniciativas. Quando eu tenho que tomar atitude diante de alguma coisa, como que eu faço isso? Eu faço arianamente? Eu vou lá, eu resolvo, eu me mostro, deixa comigo, passa para cá que eu resolvo? Ou eu fico, ai meu Deus, será que eu falo? Será que eu digo que eu tô incomodada? Será que eu começo? E se não der certo? Se eu tô nessa postura, eu não preciso nem olhar para o Marte. Eu tô precisando lidar com esse Áries. Eu tô precisando avaliar esse Áries na minha vida. Porque esse arquétipo ariano, ele não tá fluindo bem. Ele não tá fluindo bem porque eu percebo que quando eu tenho que agir arianamente, quando eu tenho que tomar atitude, eu tô travando. Eu tô deixando de agir, eu tô ficando indecisa. Então, é aí que eu identifico que esse Áries está precisando ser trabalhado. O Marte em Gêmeos, ele vai me complementar essa interpretação. Mas ele não vai anular aquele Áries. Ele não vai ser ele que vai me dizer como eu tô lidando com aquele Áries. Dignidades planetárias. Esse assunto também dá o que falar. O que é isso tudo aqui? Vamos pensar assim. Dentro de cada signo, eu tenho um planeta que rege aquele signo. Eu tenho um regente daquele signo. Então, eu tenho em Áries a regência de Marte. Dignidades planetárias é quando eu entendo assim. Bom, se Áries é o planeta onde eu tenho o signo de Marte como regente, como aquele que melhor representa essa energia de Marte, essa energia de ação. Então, em Libra, eu tenho esse planeta na maior dificuldade dele. Então, em Libra, eu tenho uma falta de ação.
em Libra eu tenho uma dificuldade de ação. E aí, o porquê que isso daqui é outro conteúdo que eu trago para vocês saberem que existe, saberem que tem essa percepção, tem astrólogos que usam, mas o porquê que eu não uso as dignidades planetárias nas minhas análises e sempre vou indicar que vocês cuidem muito com essas dignidades. Porque tem um risco muito grande de eu achar que Marte em Libra tá exilado, né, em Libra, e aí, então, quer dizer que a pessoa é uma pessoa sem atitude. É uma pessoa com uma atitude fraca. É uma pessoa que não tem iniciativa. É uma pessoa que tem dificuldade de se posicionar. Por que eu acho isso perigoso? Eu vou puxar aqui para a especialização que eu tenho, que é a astrologia terapêutica, porque, assim, em terapia, em um processo terapêutico, a gente precisa olhar para as nossas questões e trabalhar elas. A astrologia tradicional tinha muito esse viés de dar respostas mais conclusivas. Então, assim, o Marte está em Libra, essa pessoa nasce com dificuldade na iniciativa. Tá, mas por quê? Da onde vem isso? Que dificuldade é essa? Como que eu lido com essa dificuldade? Como que eu posso aperfeiçoar isso? E é dificuldade mesmo? Será? Aí a gente começa a investigar e eu vejo que a moderna começou a ir muito para esse lado psicológico e entrar nessa profundidade, assim, né? Mais analítica da astrologia. E a gente começou a pensar, não, mas espera aí. Isso daqui são arquétipos, isso daqui são coisas que estão em mim e que eu posso transmutar. Se eu posso transmutar, esse Marte em Libra aqui, eu posso entender ele e aproveitar o melhor dele. Então, quando a gente olha para o Marte em Libra, a gente pode pensar que ele está exilado em Libra, porque ele não é a ação direta, frontal, objetiva, eu quero assim, acabou isso daqui, pronto. Mas ele é a ação diplomática. Ele é a ação em que eu compartilho. E isso pode ser desafiador, sim, se eu começar a ter dificuldade de, na tentativa de ser diplomática sempre, não me posicionar, não me colocar, mas eu posso diplomaticamente alcançar muita coisa. Eu posso com um jeitinho, né, vida? Com um jeitinho, o libriano vai longe, não subestima, não, né? Então, assim, brincadeiras à parte. Então, esse é o perigo, porque a gente pode cair numa interpretação que leve a pessoa a pensar que eu tenho Marte em Libra, então eu sou uma pessoa que eu não consigo ter iniciativa, que eu não consigo me posicionar. E, na verdade, ela precisa trabalhar essa energia libriana para entender esses processos, essa força libriana, né, de realização, e aí se desenvolver numa atitude libriana. Sem o julgamento, sem, nossa, eu queria ser Áries, nossa, eu queria ter aquele ímpeto. Até porque isso daqui também nos leva para uma ideia ilusória de que o Áries é super bem resolvido com atitude. E às vezes o Áries está lá impulsivo, o Áries está lá impaciente, o Áries está lá tudo para ontem, e isso não tá bem resolvido com a nossa atitude. Eu preciso saber o tempo das coisas, eu preciso entender os processos. Então, assim, quando a gente olha para a base mais terapêutica, mais psicológica, a gente vê que tem uma questão muito de livre-arbítrio aqui da pessoa, o que eu, com a minha consciência, estou fazendo com esse planeta, e tudo pode ser transmutado, pode ser ressignificado. Retrogradação é uma questão em planetas que, assim, a gente fala que a retrogradação ela é um movimento aparente retrógrado. Ou seja, a primeira coisa é entender que, astronomicamente, um planeta ele não volta para trás, tá? Não tem um movimento do planeta vir para trás astronomicamente. Mas, quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para esse planeta aqui, da nossa posição, aqui na Terra e tal, tem um movimento que gera a impressão de que ele está vindo para trás. Esse movimento é a retrogradação.
Então, por isso que em alguns locais, alguns livros, vocês vão ver a definição, né? Movimento aparente retrógrado, porque ele não é um movimento físico, né? Ele é um movimento que dá a impressão na gente de que ele está voltando para trás. Só que astrologia é muita observação, né, gente? É muita observação. E aí, os astrólogos que começaram a observar esse movimento, que dava a impressão de que estava voltando, eles perceberam que quando eles tinham essa impressão, tinha umas coisas diferentes que acontecia. Por exemplo, vou sair do exemplo do Martin Ares, tá? Mas, por exemplo, quando a pessoa tem o Marte em Leão. Esse Marte em Leão, ele é bastante expressivo, criativo, é uma atitude bem frontal também, é fogo, né? E uma atitude bem individual, uma atitude de autoafirmação, da minha marca pessoal e tal. Só que, quando esse mesmo Marte estava em Leão, mas estava retrógrado, eles começaram a perceber que, peraí, essa pessoa tem esse ímpeto de vontade de criar, de mostrar, de fazer algo dela, mas parece que ela segura um pouco mais, parece que ela contém um pouco mais, parece que ela fica pensando um pouco mais. E aí começou a se chegar à conclusão de que essa retrogradação, ela leva para um processo mais interno. Então, quando eu tenho um planeta retrógrado, esse processo de avaliar com a minha consciência, refletir, fazer um mergulho em mim mesma, no meu autoconhecimento, ele é ainda mais profundo. Eu gosto de dar o exemplo com o Mercúrio retrógrado, porque tem muita gente que tem. E o Mercúrio retrógrado, assim, inclusive tenho, né? O Mercúrio retrógrado é o seguinte, vou trazer um pouquinho da minha experiência aqui para vocês. Eu tenho Mercúrio retrógrado em Aquário. Eu sempre brinco, já não bastava ele ser em Aquário, que umas ideias loucas que vem do nada na cabeça, né? E ainda retrógrado. Então, assim, teve uma época que a minha cabeça era literalmente um caos completo. Mas, assim, misturava coisa que não tinha fundamento. Eu sempre gostei de história. E aí eu começava a falar, por exemplo, lá da Revolução Francesa. Quando eu vi, eu estava na pré-história, eu não fazia nem ideia de como que eu cheguei, entende? Eu começava a entrar num assunto, puxava outro e ia abrindo. Eu falo que a minha cabeça abre um monte de nuvenzinha, assim, sabe? Vai se conectando uma coisa na outra. Quando eu vejo, eu tô em Nárnia, se deixar. Então, assim, o que esse Mercúrio retrógrado me fez entender? Eu preciso colocar ordem nesse psicológico, nesse mental. Não dá para pensar tudo ao mesmo tempo. Porque, primeiro, que cansa mentalmente demais, né? Segundo, que a gente não se expressa bem. Eu conto para vocês que eu passei um bom tempo achando que eu tinha problema de comunicação, problema de oratória, de alguma coisa assim. E aí eu fui descobrir com a Martina, que é minha amiga, que é fono. Ela me disse, Flávia, tu não tem problema de oratória, tu tem problema de organizar essas ideias. Tu precisa de um roteiro. Tu precisa primeiro organizar o que tu vai falar. E o que eu tô fazendo aqui? Slidezinho, entendeu? Um guia para eu me basear ali, para eu ter uma ideia do que eu tenho que falar. Como que eu aprendi a lidar com o meu Mercúrio retrógrado? E como que a gente aprende a lidar com planetas retrógrados? Reflexivamente. Profundamente. É um planeta que não vai dar para eu lidar com ele de qualquer jeito. Eu vou ter que parar, olhar para ele e ver, tá, o que eu preciso? Eu precisei parar, olhar para o meu Mercúrio e dizer, tá bom, como é que eu organizo essas ideias aqui?